Olá, e aí, gente? Tudo bem com vocês? Voltei aqui para mais um vídeo e agora eu vou explanar aqui para vocês uma coisa que aconteceu comigo, que eu passei nesses últimos dias. O que eu vou falar agora? Sobre algo que aconteceu comigo no dia que eu fui lá na começar a tomar os remédios da PrEP, né? Aconteceu nesse dia, né? Deixa o like pra mim no vídeo, gente. Se inscreve no canal, hype o vídeo pra me ajudar, ok? Gente, naquele dia aconteceu 1 milhão de coisas comigo. E o que eu vou falar pra vocês é mais uma dessas coisas que aconteceu nesse dia, né? Pois bem, gente, a moça lá, a moça que faz o que mede a enfermeira, né, que coleta o sangue e tal, foi medir a minha pressão, né? E já fazia alguns dias que eu tava me sentindo assim um pouco mal, né? Assim, eu tava meio que com uma dor na nuca. Numa certa época da minha vida, quando eu não fazia o tratamento da pressão arterial, eu sentia essa mesma dor na nuca e tal, né? Só depois que eu fui ter mais entendimento disso, que eu vi que isso era um, um algo de pressão alta, né? Lá em 2009, e eu fui começar a entender que isso era um sinal de pressão alta, né? Desde então, depois, a médica foi conversando comigo e colocando isso na minha cabeça, que eu deveria me tratar mais, cuidar disso, dessa pressão arterial, etc e tal. Depois eu comecei a cuidar da minha pressão arterial e essa dor na nuca tinha sumido. Eu tava conseguindo controlar isso, né? Minha pressão nunca mais tinha ido no gai do pau, como foi dessa vez, né? Mas quando essa enfermeira lá do CTA mediu a minha pressão, onde tava lá no gai do pau, gente do céu, parece que eu voltei lá pra 2015, quando tudo isso acontecia comigo novamente, né? Enfim, gente do céu, quantas coisas aconteceram comigo naquele fatídico dia que eu fui lá no CTA para fazer os exames, né? Para fazer os exames, colher meu sangue, fazer o exame do teste de HIV, para começar a tomar os remédios de PrEP, né? Não que eu tenha HIV, não é nada disso, gente, é contra o HIV. Os remédios da PrEP é para prevenir HIV. Foi tudo nesse dia, né? Gente, e a hora que a enfermeira lá mediu minha pressão, ela falou assim, nossa, ela falou pra uma outra que tava lá, né? Nossa, mas sua pressão tá muito alta, não sei o que, não sei o que. Você toma remédio da pressão? Você controla o seu remédio da pressão e tal, né? Mas cadê o seu remédio? Eu falei assim, não trouxe meu remédio, né? Não, mas você tem que andar com o seu remédio. Eu falei assim, não, mas geralmente esse horário eu tô na minha casa. Eu tinha saído do meu serviço e ido direto lá pro CTA, né? Porque eu pensei que fosse um atendimento rápido, não pensei que eu ia ficar tantas horas daquele jeito como eu fiquei lá, né? Então, gente, nem levei o meu remédio, né? Tinha tomado o meu remédio um dia antes, né? Eu tomo meu remédio de manhã, mas só quando eu chego em casa também, né? E aí ela falou assim, nossa, mas sua pressão tá muito alta, não sei o que, não sei o que, você tem que andar com seu remédio e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, todas as vezes de eu ir no CTA, eu tenho a impressão que eu vou desmaiar lá. CTA é onde faz exame, teste de HIV, etc e tal. Toda vez que eu tenho que ir naquele lugar, eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar lá, porque eu tenho muito medo daquelas coisas, né? Disso, né? Eu acho que é da comunidade LGBTQIA+, é um estigma, né? Um medo que a gente tem, um medo que a gente tem que ter mesmo, né? Só que a gente tem que prevenir, né, gente? Então, pois bem. E desde esse dia, gente, como eu me senti mal nesse dia? Aconteceu mais uma coisinha lá, além de todas que eu falei pra vocês. Eu já falei pra vocês sobre a PrEP, agora eu tô explanando pra vocês sobre minha pressão alta. E aconteceu mais uma coisinha lá que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Talvez eu fale em outro vídeo pra vocês, certo? Mas por enquanto aqui nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre minha pressão alta, né? Gente, desde esse dia eu venho tentando abaixar minha pressão, né? O que eu comecei a fazer também é colocar os remédios na boca, na língua, e esperar amargar bastante a minha boca e depois eu vou engulo, tomo um pouco de água, né? Porque aí eu senti amargando minha boca e tal, aí eu tenho a sensação mesmo que vai melhorar e foi assim que eu fui conseguindo abaixar minha pressão novamente, viu, gente? Aí eu tava muito com isso na minha cabeça, agora já voltou ao normal
normal novamente minha pressão, viu, gente? Porque hoje eu passei lá no postinho e eu fui lá medir minha pressão, já dei uma baixada nela de novo, viu? Fui caminhando, cheguei lá, esperei 10 minutinhos, depois eles mediram minha pressão, mediram em 2 aparelhos minha pressão, aí mediu minha pressão, aí minha pressão tava mais baixa, aí eu conversei lá com a moça, lá com a enfermeira lá do postinho, da UBS Geraldo Chico, que tem do lado do Polivalente aqui na minha cidade, aí perguntei pra ela por que tava dando essas alterações na minha pressão e tal, né? Aí ela falou por causa de uma série de fatores, né? No frio a pressão é mais alta mesmo, é normal, no calor a pressão de algumas pessoas dá uma baixada também, e ela falou assim que pode ser que durante o dia a pressão oscile também, etc e tal, né? Então tem que fazer um acompanhamento. Eu já tinha feito um acompanhamento lá em 2015, quando eu comecei meu tratamento certinho da pressão alta, né? De você ir todos os dias no postinho, medir a sua pressão todos os dias durante uma semana, para você ver se ela tá se mantendo normal, se ela tá aumentando, se ela tá abaixando, né? Então eu já fiz isso, eu tenho até um cartãozinho ali que eu ficava indo fazer isso no postinho, né? Já fiz isso, eu já fiz esse acompanhamento. Aí a moça ali da UBS, do Geraldo Chico, perguntou pra mim, né, se eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses por causa da pressão. E não, eu não faço acompanhamento de 6 em 6 meses por causa da pressão. Gente, tô trabalhando à noite e a única coisa que eu quero fazer depois que eu sair do meu serviço é vir embora pra casa. Nesse dia que eu fui lá no CTA, nossa senhora, quando marca coisa pra mim de manhã cedo, que eu tenho que ir lá de manhã cedo e tal, gente, acaba com o meu dia, porque depois eu perco o meu sono, não consigo dormir depois e tal, né? E ainda fui lá no CTA aquele dia e só tinha horário lá de manhã, então eu tinha que ir de manhã, né? Enfim, gente. Aí hoje a moça mediu lá minha pressão, aí minha pressão deu uma baixada, né? Já deu uma baixada. Ok, porque eu não tô mais sentindo a dor na nuca e tal, que eu sentia, né? Gente, e começou assim, ó. Quando eu sempre fui uma pessoa gorda. Aliás, hoje em dia, o meu peso é maior do que o meu peso que eu tava lá em 2015. Eu tô uns 11 quilos uma pessoa mais gorda do que lá em 2015, quando eu fiz aquela dieta que eu emagreci da última vez. Então eu engordei mais, né? E eu não tinha emagrecido sem remédio da outra vez, não. Foi só controlando a minha boca. Engordei tudo de novo, engordei bem mais do que o meu peso máximo que eu tinha chegado da última vez, né? Aí eu tinha ido numa médica que ela conversou comigo certinho, ela explicou tudo, como que é pressão alta, que isso não é uma coisa só para quem é obesa, isso pode ser hereditário, e no meu caso é também hereditário, porque toda a minha família tem, e não sei o que, não sei. Aí ela explicou que ela e o irmão dela, a médica da época, que eles já tinham estudado comigo até lá no Garimpo do Bandeira, no mesmo colégio, né? Que eles também eram hipertensos, que eles tinham que fazer acompanhamento e tal. E desde esse dia, isso entrou na minha cabeça e desde então eu comecei a fazer um acompanhamento da minha pressão arterial, certo? Eu estava conseguindo controlar minha pressão, gente, que começou assim, ó. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria controlar minha pressão arterial, certo? Comecei tomando captopril, lá em 2015. Depois que mediram minha pressão, durante uma semana e tal, que viu que minha pressão realmente estava desregulada. Depois me passou o remédio, que era o captopril. Depois mandou eu mais uma semana no postinho, ficar medindo a pressão durante uma semana, para ver se estava abaixando mesmo minha pressão. Fiz isso tudo, fiz regadinho ali como que tinha que ser feito. Aí começou com o captopril, lá em 2015. E aí, gente, foi até 2019 com o captopril, viu? O que o captopril começou a me dar depois desses 5 dias? Desses 5 anos. 5 anos! Que foi de 2015 a 2019. Quase 5 anos, né, gente? Começou a me dar tosse, né? Me dava muita tosse tomando captopril. Mas o captopril, no começo, ele conseguia abaixar a minha pressão sim, viu? Aí, depois desses 5 anos, eu tive que ir na médica de novo e tive que mudar o captopril, né? Porque tava me dando muita tosse. Aí a médica mudou. Aí, na época, eu até perguntei pra ela, falei assim, nossa, se agora mudar de novo, né, não tem outro remédio pra pressão arterial, né? Ela falou assim, não, tem infinitas possibilidades aí de remédio pra pressão arterial, né? Tem muitas opções aí de remédio pra pressão arterial, né? Eu falei, ah, é? Ela falou assim, é. Aí, depois ela me passou a losartana. Aí, em 2020 pra cá, até agora 2026, eu comecei a tomar losartana, viu, gente? Só
E tem um adendo aí. Não é toda losartana que funciona comigo, não. Não, gente. Só a losartana da caixinha roxa. Caixinha roxa, eu acho que é do Laboratório Prat. É a única losartana que dá certo comigo, né? E minha mãe me ensinou um truque que ela tem que amargar a sua boca pra ver se vai dar certo com você. E é realmente assim, gente. Essa losartana que eu tomo, ela amarga a boca e ela consegue abaixar a minha pressão, viu? Então aí eu fiz isso, gente, com a losartana, né? E ela estava conseguindo abaixar a minha pressão até esse ano, em 2026, né? Aí, gente, agora tá ok, né? Pra mim estava ok. Mas de uns dias pra cá, eu voltei a sentir novamente um mal-estar que eu já falei pra vocês, né? Enxaqueca, uma dor de cabeça assim, ó, uma dor na nuca também, né? E dor na nuca, gente, eu sei disso que é pressão alta, né? E aí até ficava assim pensando, gente, mas será que eu tô com pressão alta e tal, né? E aí, gente, no dia que eu fui lá no CTA, que a enfermeira mediu a minha pressão, sim, eu estou com pressão alta, né? E aí aconteceu tudo isso aí que eu falei pra vocês, né? Aí hoje eu fui lá no postinho, já passou alguns dias, consegui controlar novamente minha pressão, tomando losartana e tal, o da caixinha roxa, que eu sempre tomo da caixinha roxa, né? Inclusive eu tenho que ir lá no centro da cidade, porque só tem geralmente eu encontro só lá, numa farmácia da Drogacil que tem lá no centro da cidade, lá perto da Praça da Matriz, é um dos únicos lugares que eu consigo encontrar a losartana, e aí eu vou lá e compro a losartana da caixinha roxa pra eu tomar, né? Inclusive tem umas caixinhas que vem com 60 comprimidos, e aí eu tomo de lá, a losartana de lá, né? E aí, gente, hoje eu fui lá no postinho, e aí medi minha pressão de novo, e a minha pressão já deu uma normalizada novamente, né? Ai, graças a Deus, viu? Eu tava com muito isso na minha cabeça, né? A minha mãe, gente, minha mãe toma um outro. Minha mãe falou que é um genérico da losartana, viu, gente? E aí, eu até citei lá pra moça lá hoje da UBS, né? Que eu falei assim, moça, eu quero comprar um aparelhinho de medir pressão, que eu quero medir minha pressão na minha casa também, né? Ela falou assim, vamos marcar um horário pra você vir aqui pra gente medir sua pressão, só que lá abre às 7 horas da manhã e eu saio 6 horas da manhã do meu serviço, né? Gente, eu preciso de vir pra casa dormir, porque senão eu não vou aguentar trabalhar à noite assim, entendeu? Então, esses horários assim não tá batendo muito. Mas enfim, aí eu falei pra ela isso, né? Gente, eu tentei usar o medidor da pressão da minha mãe, que minha mãe tem um medidor que ela comprou de segunda mão, né? Tentei usar o dela em mim, a gente até tentou e tal, só que não dá certo. Não coube no meu braço. E tem que apertar bastante o medidor da pressão, né? Pra poder você usar ele certinho, medir sua pressão certinho, né? Minha mãe tem um desse. Não entrou no meu braço, não serviu no meu braço, não conseguiu medir minha pressão, certo? Aí, gente, aí eu tava fazendo umas pesquisas hoje na internet, tem uns medidores de pressão que dá pra medir o pulso. E aí eu citei lá pra moça hoje, lá no postinho da UBS, né? Falei assim, eu tava pesquisando os medidores de pressão, de pulso, ela falou assim, nossa, é melhor você vir aqui, porque esses medidores assim, eles não são muito precisos, né? Mas eu, gente, eu ainda vou tentar comprar esse medidorzinho da pressão de pulso, que eu já fiz pesquisas hoje na Shopee, baratinho. Inclusive tem uns que até lê a sua pressão assim, ele fala em voz quanto que você tá de pressão ali, né? E aí, gente, eu vou comprar esse medidorzinho de pressão para eu poder ir fazendo um acompanhamento na minha casa mesmo. Enfim, é isso. E aí eu queria falar isso para vocês. Bom, gente, aí eu comecei tomando o Captopril, passei 5 anos tomando o Captopril, depois o Captopril começou a me dar tosse, e agora, depois eu passei mais 5 anos, né, de 2020 até agora 2026, dá praticamente 5 anos, quase 6 anos aí, tomando losartana, e agora a losartana começou a não fazer mais tanto efeito em mim, né? A moça lá da UBS falou assim que durante o dia sua pressão tem vários fatores, né?
ela, às vezes, dependendo do horário, tem que ver o horário, que às vezes ela tá subindo ou tá abaixando, né? No meu caso é subindo. A moça lá da UBS hoje tava explicando pra mim, que ela me explicou várias coisas rapidamente. Ela falou assim que no frio a pressão sobe mais, e nesse dia que a moça mediu minha pressão lá também, tava frio, tava de manhãzinha, né? Só que eu tava sentindo a minha pressão alta mesmo. Aí a moça da UBS hoje falou assim pra mim também, que no calor a pressão geralmente abaixa mais também, né? Então tem que ver tudo isso aí. Tem que medir mesmo, ir lá e medir a pressão durante uma semana pra ver quais horários que a minha pressão tá subindo assim desse jeito, né? Enfim, e depois fazer acompanhamento de 6 em 6 meses, e se o losartano não tiver mais fazendo efeito em mim, trocar o remédio da pressão arterial em mim, né, gente? Enfim, gente, uma luta, né? Uma luta. Mas, sobre a pressão, eu não tô mais sentindo aquela dor aqui na nuca, não tô mais sentindo essa dor na nuca, viu, gente? E já deu uma controlada aí, viu, gente? Já consegui dar uma controlada aí na minha pressão arterial, tirou até um peso, assim, da minha consciência, porque nesse dia que essa enfermeira mediu lá o meu braço, gente, eu voltei com histórias da minha vida de lá de 2009, depois de 2015, quando eu trabalhava no mercado, que eu já trabalhei no mercado, meu primeiro emprego de carteira assinada foi no mercado. Eu passava muito mal no mercado, de chorar, eu ficava lá chorando, porque eu sentia muita dor aqui, muita dor na nuca, uma dor na nuca que eu não aguentava mais, e eles não deixavam eu ir embora pra casa, eu sentia muita dor na nuca. Aí um dia eu comecei a passar muito mal lá no mercado, aí lá no mercado eles me colocaram no carro, me levaram pro hospital, furaram até o sinal vermelho no dia, isso lá em 2009, o mercado nem existe mais. E aí que eu trabalhava lá de empacotadora, né? E aí, quando chegou lá no hospital, minha pressão tava em 20 tralalá, e aí me deram uma injeção, assim, dolorosa no meu braço, gente, pra abaixar minha pressão mesmo, né, na força, né, e me deixaram lá de observação, depois me mandaram pra casa e tal, né. Esse dia foi o dia que a minha pressão tinha subido mais. E agora eu vou falar pra vocês quanto que tava a minha pressão aí nesse dia, agora, lá no CTA, agora em 2026. Olha, tô contando isso pra vocês, que a minha pressão foi em 20 e tralalá, lá em 2009, e agora em 2026. Sabe quanto que tava a minha pressão nesse dia que a enfermeira lá do CTA mediu? E estava em 19, gente, 19 ponto alguma coisa lá. A enfermeira ficou simplesmente chocada comigo, que eu ainda tava lá ainda, né? Porque geralmente tem pessoas que não aguentam quando a pressão vai subindo assim desse jeito. E a minha pressão tava, né, no gai do pau nesse dia, né? E eu quase desmaiando lá, porque lá eu tenho essa sensação de desmaio, lá no CTA. Mas eu tava lá, aguentei lá tudo firme e forte, gente. Mais firme do que forte, mas aguentei tudo lá, entendeu? Que foi um babado aquele dia lá. Tava em 19 esse dia. Eu nem quis falar isso pra vocês, gente, porque assim, era muitas informações, o médico depois conversou bastante coisa comigo, falou bastante coisa lá comigo e tal, sabe? Aí eu tô falando pra vocês uma coisa de cada vez. E ainda tem mais outra coisa que eu queria falar depois 1 hora pra vocês, mas eu não quero ficar falando nesse assunto da outra coisa, porque me incomoda, não gosto, né? E aí, se eu quiser falar depois outro assunto, eu falo pra vocês. Se não, seguimos, entendeu? Mas um dos problemas que eu tive lá nesse dia foi a questão da minha pressão alta, que a minha pressão alta estava muito alta, e desde esse dia isso ficou assim na minha cabeça e tal, não sei o que, e agora eu tô conseguindo controlar minha pressão novamente, né? Gente, eu tô ficando muito tempo sem dormir, e a gente sabe que ficar sem dormir é um dos fatores que pode te levar esse aumento seu da sua pressão arterial, né? E ficar sem dormir, eu tô ficando muito sem dormir, tô trabalhando à noite e tal, né? E é isso, e gente, e às vezes eu tô dando uma exagerada em comer salsichas e comer embutidos que eu sei que me faz mal. Nem precisem de vocês me falar, e macarrão instantâneo vai aumentar a sua pressão arterial. Sim, mas gente, faz tempo já que eu nem como macarrão instantâneo. Esses dias, não sei nem que dia que foi que eu comi um macarrãozinho instantâneo. Nem isso eu tô comendo, gente. Mas eu dei uma exagerada assim. Pode inclusive ser o sódio do macarrão instantâneo também, que contribuiu para esse aumento da minha pressão arterial também. Enfim, e pressão arterial, gente, não é brincadeira. É um caso super sério, porque isso pode me dar um AVC, pode me dar alguma coisa, sabe? Enfim, é algo sério que eu tenho que prestar mais atenção nisso.
Minha mãe tem pressão alta, meu pai tem, meu irmão tem, todo mundo tem. O meu é hereditário também. A outra pessoa que mora lá com eles da minha família, TIA, também tem, todo mundo tem. Meu caso é hereditário, né? Só que a gente tem que se cuidar, né? Porque é uma doença, pressão alta é uma doença, né? Que você controla ali. Eu preciso de controlar novamente minha pressão, viu? Agora, hoje, ela está controlada, né? Eu já fui lá no postinho, na UBS, medir minha pressão e tal. Hoje está controlada, mas, né, ela tá dando essas alterações aí, né? Gente, não precisa de vocês virem com beabá aí pra mim não, que eu nem queria falar isso em vídeo, por isso que eu demorei tantos dias pra falar pra vocês isso. Só agora que eu consegui controlar minha pressão de novo, que eu tô falando isso pra vocês, porque senão começa um monte de gente me falando um monte de coisa, né? Como se não bastasse todos os problemas da minha vida, mais um problema. O que não me falta atualmente, gente, é problemas, né? Então é isso. E esse é mais um dos meus problemas. Gente, minha vida tava tão boa, né? E de repente, bagunçou tudo de novo. Enfim, mas é isso. Mas ainda vou dar um jeitinho aí, querida. Vou dar um jeitinho aí de dar uma controlada nisso aí, certo? Eu vou comprar o aparelhinho de pressão, gente, para eu poder medir minha própria pressão na minha casa, entendeu? Eu vou medir pelo pulso mesmo, porque o do braço da minha mãe não serviu não, entendeu? Do pulso é baratinho, eu achei uns que custa 38. Só pra tirar isso da minha cabeça, gente, né? E se minha pressão continuar aumentando de novo, eu vou ter que ir lá correndo na médica, agora não tem mais jeito mesmo, porque aí minha pressão tá aumentando muito mesmo, entendeu? Eu já dei uma parada aí com os embutidos, que eu tava exagerando, viu, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Tava exagerando aí nos embutidos e agora já dei uma parada aí de novo, tá? Dei uma parada aí, tá bom, gente? Então é isso. Bom, é isso, gente. Ok? É isso aí que aconteceu comigo também lá no dia. Tudo isso aconteceu no dia que eu fui lá fazer os exames da PrEP lá para poder começar a tomar PrEP contra HIV. Foi tudo nesse dia. Aconteceu tudo nesse dia. Isso que está acontecendo hoje comigo, ainda é um desdobramento desse fatídico dia que eu fui lá pegar os remédios para eu começar a tomar PrEP. Tudo aconteceu nesse fatídico dia na minha vida. Enfim. Hoje não tô sentindo nada. Falei pra vocês que ontem eu passei muito mal, questão da diarreia e tal, né? E minha pressão também tava bem alterada, né? Só que hoje também não tô sentindo nada, entendeu? Acabei, inclusive, de tomar meu remédio ali da pressão, viu, gente? Enfim, é isso. Vamos em frente, porque atrás vem gente, né? A vida não é um morango, né, gente? A gente tem que saber controlar, dosar também as coisas, né? É isso. Não me levem a mal, me levem a Paris. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, hype o vídeo para me ajudar e cuida da sua saúde, cuida da sua pressão arterial. Seguimos para os próximos desdobramentos.